vamos começar esse webinar da nossa tarde, tá? Até lembrando vocês, amanhã a gente vai estar falando no nosso webinar só de análise de dados usando o Zorro Analytics. E esse webinar a gente está usando o Zorro Creator. O que é o Zorro Creator, tá, gente? Quando a gente fala de Zorro Creator, ele é uma solução, tá? Criada para Zorro de low-code. Ele é uma plataforma de desenvolvimento low-code, tá? Que hoje ele pode, não só trabalha em cima com low-code, como também ele tem engenharia agêntica dentro dele. Então, ele tem a parte de low-code, ele tem a parte de vibe code, e ele ainda tem a parte de criar agentes para auxiliar dentro da sua aplicação, tá? Então, ele é uma plataforma bem robusta de desenvolvimento. E essa plataforma, ela tem acessos, ela tem liberdade de você criar APIs, né, que você pode integrar com sistemas diversos, tá? Então, a gente pode criar sistemas, pode criar aplicativos que podem estar trabalhando com a plataforma SAP, posso estar criando aplicativos que podem estar trabalhando com plataforma Oracle, com TOTOS. Eu posso trabalhar com diversas plataformas usando o Zorro Creator e criando aplicativos complementares. Com isso, o que eu tenho? Eu ganho em recurso, eu ganho em investimento, eu ganho redução de custo, tá? Porque um desenvolvimento em low-code, ele demora menos tempo para acontecer. E ter uma solução robusta como o Zorro Creator é muito importante, porque a Zorro ela criou essa solução pensada em desenvolvimento. Então, tudo que se eu tenho uma ideia, eu consigo criar usando essa solução. Mas uma pergunta que pode surgir aqui é: qual a linguagem que eu uso dentro do Zorro Creator, né? Qual ele trabalha? A primeira linguagem, que é a mãe dentro dele, que é a que você aprende a ter que programar para trabalhar com o Zorro Creator, é Deluge Script. É uma linguagem da própria Zorro, que é usada em todas as plataformas Zorro, não só no Creator, como você pode usar isso no CRM, pode usar isso no Desk, ou mesmo também usar isso dentro de outras ferramentas, como o Flow, tá? Que é uma ferramenta da própria Zorro. Também posso usar HTML e CSS, tá? Então, eu posso trabalhar com HTML5 e CSS em algumas pages. Então, eu também tenho essa facilidade. E também posso trabalhar com funções em Java e também posso criar telas usando o Node.js. Então, eu tenho aí a facilidade de usar a potência do JavaScript e também tenho a facilidade de trabalhar com funções em Java. E isso daí faz com que cada vez mais eu torne a minha plataforma mais poderosa, muito mais fácil de me adequar ao ambiente que eu vou estar trabalhando, que é um grupo de desenvolvedores, tá, gente? Então, aqui eu vou estar dando primeiro para vocês um overview e depois eu vou mostrar a solução, as partes da solução que podem ajudar, e a gente vai criar um aplicativo pequeno nesse período, tá? Uma coisa que é interessante também, quando a gente pode falar, é fácil criar um aplicativo dentro do Zorro Creator? Sim, ele é a mais fácil em muitos pontos. Por quê? Eu posso criar ele desde um aplicativo do zero, como eu posso criar um aplicativo usando a inteligência artificial. E essa inteligência artificial, ela cria use cases dentro da aplicação que eu posso estar colocando meus módulos e orientando como eu quero que esses módulos sejam criados. Então, eu tenho a facilidade de criar uma aplicação. Eu posso criar um MVP em minutos para consolidar se aquela minha ideia que eu estava pensando, se ela realmente tem uma viabilidade técnica. Até mesmo para eu poder validar isso com o meu cliente, fazer uma prototipia para validar isso com o meu cliente. Então, o Zorro Creator ele dá essa facilidade para mim, tá? E com isso, gente, uma coisa que a gente, quando a gente fala também de desenvolvimento de Zorro Creator, a gente tem uma coisa que, assim, qualquer momento que a gente fala de desenvolvimento, nós temos um ponto muito importante.
nós temos hoje, já há algum tempo, né, a falta de profissionais de desenvolvimento no mercado. Esses profissionais, claro, até pelo conhecimento, são profissionais mais caros, são profissionais que o investimento é mais alto? Sim, mas é difícil encontrar. Pelo menos se eles existissem, muitas vezes, seria até mais fácil andar com desenvolvimento personalizado. Mas eu vejo que até muitos parceiros nossos negócios, às vezes, informam, puxa, eu não tenho, às vezes, a mão de obra, eu não consigo encontrar essa mão de obra. E também a gente vê que, geralmente, você tem que estar, quando vai criar um desenvolvimento, você tem que estar com a agilidade e a necessidade que o negócio precisa. Então, você tem que estar com as equipes de negócio alinhadas com as equipes de desenvolvimento, tá? E isso faz com que você consiga criar um aplicativo que realmente seja útil e esteja de acordo para o negócio, tá? Também a gente percebe que há alguns outros problemas aí, que é o custo do autodesenvolvimento, né? Não só a falta do profissional, mas quando você vai desenvolver algo, você corre o risco de estimar 4, 5 meses e ainda dobrar isso para 8, 10 meses, de acordo com o que for mudando o seu negócio, ou mesmo as características da aplicação em si, que por alguma necessidade de negócio, elas precisam ser mudadas durante o processo de desenvolvimento. E isso faz com que aumente o escopo, você aumenta o custo e o que era previsto acaba se tornando o dobro. Então, isso também é um dos problemas, né? Que a gente fala que não é fácil trabalhar aí com o desenvolvimento, né, gente? A gente entende que o desenvolvimento ele é um ponto que pode, que não é fácil, né? E uma coisa também, hoje, um aplicativo, ele é o quê para o seu negócio? Um aplicativo nada mais é para o seu negócio como uma vantagem competitiva. Então, muitos aplicativos que você vai lançar ele no mercado, eles são uma vantagem à frente do seu concorrente, ou mesmo a vantagem em cima de um novo nicho de mercado. Então, quando você tem uma ideia da criação de um software, a criação de um aplicativo, você está pensando em como monetizar e de quão rápido colocar no mercado, né? Essa ideia já existe na sua mente, você precisa pegar ela e colocar ela na forma de automação, né? Na forma informática, como a gente pode falar, e colocar ela no mercado. E a gente entende que isso pode levar um tempo, né? Então, você acaba tendo uma ideia que o software, é por isso que o software, né, o desenvolvimento de software, às vezes não é fácil e pode gerar aí algumas coisas, tá, gente? E aí a gente fala de uma figura que tem surgido muito quando a gente fala de desenvolvimento low-code, que é as pessoas que a gente chama de citizen developer. E o low-code, ele consegue democratizar muito isso dentro do ambiente de desenvolvimento. É uma pessoa de negócio, uma pessoa que não está com todo o conhecimento técnico de engenharia de software, mas essa pessoa sabe o que o seu negócio precisa. Essa pessoa ela tem a visão do que precisa de processo, o que precisa para criar um software. E aí, o low-code, ele como democratiza muito essa ideia de desenvolvimento, criou-se uma figura no mercado, um nome muito bonito, que é o Citizen Developer, que realmente uma pessoa que não é da área de tecnologia ou é somente um entusiasta da área de tecnologia, que ela pode dar os primeiros passos para a criação do seu aplicativo. Ela pode criar o aplicativo todo? Sim, ela pode criar o aplicativo todo, mas ao mesmo tempo ela também pode criar a primeira ideia, ela criar a primeira visão do aplicativo para que os profissionais da área TI possam terminar esse aplicativo de forma segura e com a engenharia necessária. Então, você tem aí hoje também, até por causa de não ter tantos profissionais de desenvolvimento, você tem o Citizen Developer. E isso só nasceu por causa da facilidade de se trabalhar
com low-code. Então, o Creator, ele facilita isso, ele facilita eu ter uma ideia, facilita eu colocar essa ideia, sair do papel e ela virar um aplicativo, e eu ter o envolvimento de todas as pessoas da minha empresa que precisam participar, desde um desenvolvedor até realmente o sponsor do aplicativo. Então, isso é muito interessante e é muito, até se torna muito ágil a criação do aplicativo, tá? Com isso, gente, eu vou agora dar um overview do Creator, até eu falo, chega de blá, 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 né? Chega de falar, e agora, assim, eu vou falar mostrando a ferramenta, né? Que é a gente falar um pouco sobre como fazer um overview da solução. Eu vou criar um aplicativo pequeno, tá, gente? Usando o Vibe Coding, tá? E com isso vocês verem como foi rápido a criação, tá? Então, vamos lá, gente. Agora eu vou mudar aqui minha tela. Vocês estão vendo a minha tela, uma tela cheia de quadradinhos aqui, com uma visão. Até eu vou aumentar um pouco para a tela ficar melhor, né? Tá? Vocês estão vendo aqui, ó, Zorro Creator. Manda um joinha aqui, quem está vendo o Zorro Creator. Ótimo. Então, gente, esta é a nossa tela inicial do Zorro Creator. Como eu falei, o Zorro Creator é uma plataforma de desenvolvimento. Então, o que eu tenho aqui no canto esquerdo? Eu tenho 3 divisões. Eu tenho a Develop, eu tenho a Deploy e tenho a Manage. O que seria essas 3 divisões aqui? Toda e qualquer aplicação que eu crio, ele fica em solution. Então, cada quadradinho desse aqui é uma aplicação. Então, cada quadrado aqui é uma aplicação. Como eu estou aqui no meu ambiente de demonstração, vocês vão ver que tem várias aplicações aqui. Então, aqui, cada uma dessas, se eu entrar, ele vai executar alguma coisa. Ele vai entrar em um aplicativo que foi criado no ambiente. E microservices é a hora que eu posso criar coisas que vão suportar a minha aplicação. Por exemplo, eu posso criar modelos de inteligência artificial. Então, eu posso criar modelos de detecção de objeto, modelos para OCR, eu posso criar modelos preditivos, tá? E também posso criar aqui meus agentes. Então, eu tenho aqui um ambiente que eu crio aqui os modelos e treino os modelos de inteligência artificial. Também aqui eu tenho uma biblioteca de AR. O que seria isso? Realidade aumentada. Essa biblioteca aqui, eu crio as imagens para eu trabalhar com aplicativos de realidade aumentada. Aqueles aplicativos que você pega o smartphone e, às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo assim simples. Estou vendendo uma nova coleção de sofá. Então, eu crio um aplicativo com a imagem do sofá. A pessoa vai na casa dela, com a câmera do celular, coloca na região onde ela vai querer o sofá e vai mostrar para ela como aquele sofá ficaria naquela região. Sem contar que você pode criar até aplicativos de medição, né? Nós tivemos aí aplicativos que a gente já criou, aplicativos que a gente podia medir, né, locais, né, fazer aferições de qualidade usando o smartphone e usando realidade aumentada, né? Também tem aqui a parte de conexões, que é a hora que eu posso conectar de forma segura a outros aplicativos, tá? E também tem a parte de data source, que é onde eu posso configurar data sources externos da aplicação que eu vou utilizar dentro de alguma aplicação que eu criar dentro do Creator, tá? E também tem a parte de Customer API, que é a hora que eu crio as minhas APIs das aplicações. O Creator ele já tem o seu conjunto de API, ele já cria o padrão de API dele, mas eu posso também definir endpoints e o que a cada aplicação
vai gerar, né, vai gerar de dado ou vai receber de dados numa API customizada. Então, eu defino o que vai entrar na minha aplicação ou sair da minha aplicação. E com facilidade eu consigo criar isso. Então, a parte de microservice é tudo que vai dar suporte a uma solução, tá? Como eu falei que ele é um ambiente, o Creator, ele é um ambiente, uma plataforma de desenvolvimento que já possui aí, acho que, se eu não me engano, mais de 20 anos, o environment, ele é um ambiente de desenvolvimento, na verdade, o ambiente de governança da sua aplicação, tá? O que é isso? O environment, quando eu ponho uma aplicação em environment, ele pega e faz o quê? Ele cria um ambiente de desenvolvimento, automaticamente ele cria um ambiente de stage, que é para os testes dos usuários, e só assim ele cria um ambiente de produção. Então ele faz o quê? Eu subo pacote para os ambientes. Então nunca vou estar trabalhando no ambiente de produção. Vou estar trabalhando no ambiente de desenvolvimento, depois eu subo para um ambiente de teste, lá no teste eu trabalho e testo o meu ambiente, e depois eu vou para o ambiente de produção e aplico isso nesse ambiente. E é muito interessante que você vem aqui em Version History e ele mostra tudo que subiu e como subiu e qual foi a versão, tá? E ele pode comunicar e quem que criou. Então você tem aqui toda a governança da sua aplicação, de toda a mudança dela, né? Então você tem como gerar aqui o seu plano, sua gestão de mudança da aplicação, tá? Então, para você ver como é uma ferramenta mais completa. Também temos aqui a parte do mobile. Tudo que você desenvolve dentro do Creator, ele é uma plataforma híbrida. Então, ele tem a versão web, ele tem a versão mobile e tem a versão também para os seus tablets, né? Que também não deixa de ser uma parte mobile. Então, você tem como conectar ao seu ambiente de Apple Store ou Google Play para que você possa subir a sua aplicação com o seu logo bonitinho e ele ser baixado nas lojas de aplicativo. Então, você tem como criar aí um ambiente mobile da sua aplicação, sem mudar muito código e, às vezes, nenhum, dependendo da aplicação como você está desenvolvendo, tá? Também, dentro das aplicações do Zoho Creator, nós temos como trabalhar uma coisa que a gente chama de portal do consumidor, ou Customer Portal, né? Portal de quem utiliza a sua aplicação. Então, aqui eu crio um portal para utilizar a minha aplicação com usuário e senha, totalmente seguro, com até mesmo HTTPS liberado pela própria Zoho. Então, mantendo total segurança a sua aplicação, e isso você pode trabalhar no modelo de trabalhar a sua aplicação e vendê-la no modelo SaaS. Então, você tem aí total liberdade para criar um portal que você vai fazer a gestão, tá? E a pessoa só vai entrar na sua aplicação. E ela vai ter, posso ter, tá? Ao clicar no portal aqui, eu posso ter uma URL própria, tá? Então, eu posso trabalhar com uma URL própria. Eu posso fazer a gestão de uma URL. Eu posso liberar se o portal vai ser público, vai ser privado, vai ser restrito. Então, eu tenho total liberdade para controlar aí a segurança da minha aplicação. Ponto interessante, quando eu falo de Zoho Creator, eu estou falando que ele também tem toda a Lei Geral de Proteção de Dados, já tem muitos campos já compliance, então ele já é compliance à Lei Geral de Proteção de Dados. Ele também é compliance à RAIPA, que é a parte de campos também de dados de saúde, também ele tem toda a parte de compliance a isso. Então, você pode criar aplicativos mais robustos que precisam de uma segurança maior.
Quando a gente chega em Manager, aqui eu tenho a parte de usuários da aplicação, eu tenho a parte de organização, que são configurações da organização, configurações simples, tá? Ícone, qual organização e tudo mais. E tem a parte de governança. Eu consigo, por exemplo, pôr algumas políticas de segurança. O tipo de senha, se vai ter dupla autenticação, toda essa parte de gestão. Também posso criar um single sign-on. Eu posso pôr minha aplicação em SSO usando aí a parte de Customer Authentication. Ou integrar ela com LDAP ou com Active Directory. Então, quer dizer, usuários que estão no meu Active Directory, se tiver acesso à aplicação, vão ter a mesma senha e poderão ser geridos pela equipe de TI. Então, a equipe de infraestrutura de TI vai conseguir gerir isso de uma forma tranquila. E também posso colocar aqui meus domínios, né? Porque a minha aplicação pode enviar e-mail, pode fazer receber e-mails, né? E eu posso colocar a verificação dos domínios que podem fazer isso ou não, tá? Temos a parte aqui de métrica, que ele mostra toda a parte de atividade das aplicações, as atividades de usuários dentro da aplicação e as atividades dos usuários de portal dentro da aplicação. Então, eu clico aqui, ele vai me mostrar quem que acessou, quando acessou, e todos os gráficos de utilização da aplicação. Então, eu consigo saber como essa aplicação ela foi utilizada e como ela está sendo utilizada, tá? Um outro ponto também, eu tenho aqui em Operation, eu tenho a parte de backup, que eu posso fazer o backup por aqui, eu tenho a parte de Audit Trail, que é a parte de auditoria de registro, então, quem acessou o que e modificou o que, eu consigo colocar aqui em Audit Trail. A parte de e-mail, né, gerenciamento de e-mail, que é qual o e-mail que pode enviar mensagens da aplicação, tá? Restrição de domínio, a parte de API Manager e tem toda a parte também de log, log da própria aplicação, se ela está dando erro em alguma função ou não, eu consigo ver na parte de log. Uma coisa que é interessante aqui, que eu posso também pôr gateways de pagamento, então eu posso integrar aqui gateways de pagamento, mas tem uma coisa que eu chamo aqui que é o ZIA. O ZIA é a hora que eu configuro a inteligência artificial dentro da aplicação, tá? Então, é como que eu vou trabalhar essa segurança a toda a parte de inteligência artificial. Aqui eu estou usando uma chave do OpenAI para fazer o quê? Ele cria aplicação para mim, ele cria formulários, ele cria sugestões de qual o próximo campo que eu posso criar na aplicação, ele me dá uma ajuda no Deluge. Então, por exemplo, se eu pedir para ele falar, escreve tal função, ele vai lá e escreve a função em Deluge para mim, e ele também trabalha o motor da minha AI agente, tá? E eu tenho aqui também o Deluge ZIA Task. Nos workflows, ele me ajuda a escrever alguns workflows, tá? Posso trabalhar tanto com a própria Zorro, Gen aí, posso trabalhar com a Google, posso trabalhar com a Anthropic. Então, eu tenho aí 4 motores, né? Tem 4 IAs que eu posso estar trabalhando junto à minha aplicação, tá? Ótimo, vamos criar aqui uma aplicação. Eu acho que é legal agora, eu dei uma overview para vocês, eu vou criar uma aplicação do zero aqui. Como que a gente poderia criar essa aplicação? Então, eu vou aqui em Solution e eu vou criar minha aplicação. Eu vou criar aqui ela usando o ZIA, para vocês verem como que a gente pode criar uma aplicação um pouco mais rápido, tá? Então, eu vou aqui, ó. Aqui eu vou estar usando toda a parte de Vibe Coding, tá, gente? Então, aqui eu vou estar usando a minha inteligência a inteligência artificial para trabalhar para mim, tá? Feito isso, aqui eu vou escrever meu prompt, tá? O meu prompt vai ser um prompt tranquilo. Eu vou escrever: desejo um aplicativo de CRM melhor.
nem de CRM, eu vou pôr assim, um aplicativo de logística para controlar cargas de caminhão, tá? Se eu tiver algum PDF, algum processo, eu posso anexar aqui. Então, nesse momento, eu posso estar ajudando. Quanto mais eu descrever, quanto melhor eu trabalhar meu prompt aqui e mandar exemplos, melhor será a minha aplicação, tá? Melhor será o entendimento dele da minha aplicação. Feito isso, ó, eu não tenho nenhum anexo, não tenho nenhum diagrama da aplicação, mas se eu tivesse, eu já podia anexar aqui que ele também trabalharia esse diagrama. Eu vou dar aqui um Start Build. Opa! Aconteceu alguma coisa aqui na minha... Espera só um momentinho, deixa eu mudar aqui. Ah, minha... Quem faz, quem sabe faz ao vivo. Tá? Perfeito. Vamos lá. Aqui uma aplicação de logística para controlar carga de caminhão. Tá? Ok. Olha que interessante, gente. Uma vez que eu fiz isso, ó, agora eu estou usando até... Olha o que ele fez. Ó. Controle de carga de caminhão, ele cria, para mim, conceitos de use case. Tá? Então, ele cria aqui, ó, controle de carga de caminhão, alocação de espaço em carga, verificação de peso e dimensão, roteirização de entrega, status de carga em tempo real. Legal, vi isso aqui, esses use cases, e aí ele mostra como será o modelo dos dados, como vai ser a modelo da estrutura, tá? Então ele me mostra aqui a tabela, tudo que eu vou estar trabalhando, tá? Aí eu olho e falo assim, puxa, eu estou achando muito pobre essa aplicação, eu estou querendo mais alguma coisa. Eu vou aqui em Generate, ele vai colocar mais um módulo aqui, tá? Em cima do que a gente estava trabalhando. Então, ele vai criar aqui um módulo de previsão de entrega com base em condições climáticas, tá? Falei, ótimo, legal, né? Então, ele agora... E ele ajustou aqui o modelo. Também estou achando meio pobre ainda, tá? Então, eu vou aqui, ó, e vou gerar mais um. Vou pedir para gerar. Ó, tracimento de itens perigosos, né? Então, ele está fazendo a parte de tracking aqui de itens perigosos. Perfeito. Ele agora está gerando o modelo, tá? E ele já retrabalhou todo o modelo da aplicação. E a aplicação agora ganhou vários módulos, né? Estou sentindo falta de um. Eu vou adicionar aqui, ó. Qual que eu estou sentindo aqui é controle de manutenção de veículos, tá? Ok, ele falou que eu estou querendo entrar, mas fora do contexto, ó. Olha, ele ainda pôs aqui, ó, controle de manutenção de veículo, a minha aplicação, que era o que eu estava sentindo falta. Perfeito. Agora ele criou todo um diagrama da minha aplicação, tá? Então agora eu vou aqui, ó, em Create aplicativo. Então, nesse momento, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a parte de use case, ele vai criar os formulários, ele vai criar os relatórios, ele vai criar o dashboard e o layout da aplicação. Então, agora ele está fazendo a criação da aplicação. Agora é com ele. Demora minutinhos, gente. Ele está aqui agora na parte de criação. Depois de ele fazer essa criação de aplicativos componentes, ele começa a criar também
os direitos da aplicação e também começa a criar para nós toda a parte de relatório e também os workflows que ele acaba criando em desenvolvimento, tá? Pessoal, se vocês quiserem, tem dúvidas, se vocês possuem dúvidas, podem mandar em perguntas e respostas, tá? Não precisa esperar até no final, mas pode mandar aqui, que a gente já tem essa equipe toda aqui pronta para responder. Se eles, que as dúvidas que a gente, for o caso que estiver demonstrando na hora, eu acabo respondendo também ao vivo, tá, gente? Então, podem aí pôr suas dúvidas, postarem suas dúvidas, tá? Agora, ó, ele passou para User Permission, ele criou as permissões, está criando os blueprints, tá? E vai criar também os workflows. Então, ele está aqui na parte só de criação, tá, gente? Pronto. Nosso aplicativo foi criado. Nosso aplicativo Logística de Carga acabou de ser criado. Então, eu vou aqui, ó, minha Access Application. Olha só, ele já me mostrou, ó, já criou um painel todo da aplicação, que eu posso adicionar uma nova carta. Então, aqui, ó, ele tem toda a parte, claro, ele colocou em inglês alguns campos, mas eu posso alterar. Ele me mostra uma base de teste, então, se eu clicar aqui, ó, ele vai me mostrar a origem, né, onde que está surgindo a origem dessa carta, né? Então, eu tenho toda essa parte, ó, ele tem do usuário, impactos climáticos, ó, toda a aplicação foi feita e já está automatizada aqui. Perfeito. Quero mudar alguma coisa? Quero trabalhar essa aplicação, porque ele fez quase que a estrutura toda, mas eu estou sentindo falta de algumas coisas. Eu posso aqui editar o aplicativo, tá? E aqui eu começo a trabalhar no meu aplicativo. Então, eu tenho aqui meus formulários, eu tenho os relatórios, porque ele é dividido em 3 partes: formulário, relatórios e pages, né? Aqui eu posso também, agora ele tem novos temas, então eu posso trabalhar um tema diferenciado na minha aplicação, tá? Está carregando aqui, então eu posso trabalhar temas diferenciados. Vou colocar esse aqui, ó, só para um teste. E minha aplicação ela fica de forma diferente, tá? Ela fica mais usual. Tem, ó, Kanban. Com isso, eu criei aqui uma aplicação. Coisas que são importantes, tá, gente? Workflow é onde eu tenho código de tudo dentro da aplicação. Então, se eu for criar, por exemplo, uma função que vai exigir código, vou dar aqui um exemplo de teste, vou criar a função. Eu tenho algumas coisas interessantes. Eu tenho aqui o ZIA, que eu posso falar assim, ó, crie uma função que retorne o dia de hoje, ó. Eu estou escrevendo todo em português, então ela já tem essa facilidade. E aí, ó, ela já me cria uma função em Deluge Script para fazer isso, ó. Então, eu venho aqui, ó, só arrasto e colo. Ele já retorna, ó, se eu der um salvei, ele me retorna o dia de hoje. Então, se eu executar aqui, ó, ele me retorna o dia 4. Tá? Também, com feito isso, ó, eu tenho como ver as versões do meu código. Que também na área de programação isso é importante. Eu tenho, ó, versões que foram geradas. Então, a primeira versão foi essa, a segunda foi essa. Cada vez que eu vou salvando e alterando, ele vai criando um versionamento. Então, se eu precisar voltar algo, eu consigo.
eu tenha facilidade de voltar algo quando eu precisar, tá? Então, agora, pessoal, estamos nas dúvidas, perguntas e respostas para vocês. Está aberto agora as perguntas que vocês podem fazer sobre o que a gente apresentou aqui. Ó, um de cada vez, por favor, ó. Podem mandar as dúvidas de vocês aqui em pergunta. Sim, pode ser utilizado como um SaaS, tá? É claro, tudo depende do modelo de licenciamento que você faz junto à Zorro. Mas sim, você pode fazer ele como um SaaS, tanto como um SaaS, como um software sob medida, é tranquilo, você pode trabalhar nos dois momentos. Ah, aqui eu estava respondendo se o aplicativo podia ser criado em SaaS ou o aplicativo sob medida. Próximas perguntas, pessoal. Bom, tem uma pergunta em relação à API com SAP. Tá? Hoje, toda aplicação da Zorro eu posso criar APIs customizadas e eu posso ter um ambiente de buscar e conectar com APIs. Então, eu tenho abertura, tendo o endpoint junto com a SAP, eu faço a conexão. Tá? Acredito que a SAP ela tem um ambiente dela lá, que ela faz o controle de APIs, né? Que ela tem lá, ela tem um nome bonitinho para lá no ambiente lá do HANA, o For HANA, mas e em cima disso a gente consegue fazer a conexão tranquilamente. Eu consigo trabalhar com REST API. Ó, uma pergunta, né, do Ramon. Tem uma escola de inglês e nós já estamos utilizando o CRM na plataforma Zorro Create. Posso usar essa plataforma que você mostrou para otimizar ainda mais os processos na parte comercial, por exemplo? Sim, você pode. Tem uma coisa muito interessante. Dentro do Zorro Creator, se você cria um aplicativo, você cria um aplicativo dentro do Zorro Creator, ele se integra ao CRM, tá? Então, o Zorro CRM ele pode criar como ele cria como se fosse um segundo módulo, mais um módulo dentro do CRM, tá? Mas tranquilamente você pode fazer isso para ajudar nos seus processos. Tanto que tem muita gente que faz, por exemplo, aplicativos para controle de comissão que faz no Creator para depois fazer isso e acoplar no CRM. Tá? Obrigado, Borsóis, SAP Business Accelerator Hub. Esse é o rapaz que cuida o motor que cuida de todas as APIs dentro do SAP. Até uma coisa muito interessante, gente, principalmente para quem está no mundo do SAP. A Zorro tem uma estratégia internacional para trabalhar muito aplicativos integrados, ser aplicativos integrados junto com o SAP, tá, gente? Então, você acaba se tornando uma plataforma que tem um custo mais interessante e muito mais fácil de você estar atrelando, criando aplicativos complementares. Mais dúvida, pessoal? Alguma dúvida aí? Dou-lhe uma. Gente, eu vejo aqui que não está tendo mais dúvidas, né? Mas uma coisa que é interessante, tá? Aqui a gente mostrou para vocês todo o benefício, né? E o próximo webinar que nós vamos fazer é mostrar como criar agentes de inteligência artificial dentro da aplicação. Então, eu vou conseguir criar uma aplicação que ela possa dar, como eu posso,
dar informação na hora que o usuário está o usuário está utilizando, né? E uma coisa é o seguinte, gente, se você e uma coisa eu ponho aqui também como um próximo passo, se você possui um projeto e que você vê que dá para fazer em Creator e você tem dúvida sobre isso, comente conosco. Mande um e-mail aqui para o pessoal, converse com o pessoal, que isso é muito importante. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Professor, no meu caso, preciso fazer algum outro cadastro para desenvolver o que precisa através da plataforma Zoho Creator? Não, o Zoho Creator, você tem que ter só o licenciamento, tá? Ele não tem aquele usuário de desenvolvedor e o usuário normal. Ele tem um usuário interno, que ele chama, e um usuário de Customer Portal. O usuário interno já tem o direito de desenvolver, tá? Então, ele pode trabalhar ali. Você não precisa de um outro cadastro, tá? E aí eu falo para vocês, gente, aqui, ó, quem possuir algum projeto, quer falar com isso, entre em contato com o pessoal vai, a nossa equipe aqui, tanto o Vanderlei como a Biezer, vai mandar um e-mail para vocês, tirem dúvidas com eles, converse com ele. Um ponto também interessante, a Cafinet é a única na América Latina que é um centro oficial de Zoho Creator. Em abril nós vamos ter o curso de certificação. O último aconteceu agora em fevereiro, e agora a gente vai ter. Então, se vocês quiserem mais informações também do curso, que é um curso de certificação, vocês podem também procurar o pessoal nosso aqui da Cafinet, tá? Galera, quero agradecer muito a presença de todos que permaneceram até o momento. Fico muito feliz. Um grande abraço para todo mundo. E vamos nos ver nos próximos webinars, tá? Um grande abraço a todos.